Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha pela TVE, pelas ondas da Rádio Espírito Santo e pelo YouTube. Que bom que você está aqui valorizando a comunicação pública do Espírito Santo. E a gente vai começar hoje a série de entrevistas TVE nas eleições 2024 com os candidatos a prefeito de Vitória. As propostas que vão ser apresentadas, por eles aqui são assuntos que a gente aborda todos os dias aqui no nosso programa, Cultura, esporte, políticas para a juventude, direitos humanos e também vamos falar sobre comunicação. Lembro a vocês que a entrevista tem o tempo de até 15 minutos, incluindo as considerações finais. E por sorteio, o primeiro candidato à prefeitura da capital a estar aqui com a gente hoje é o João Coser, do PT. Ele já está aqui do meu lado. Muito boa tarde, candidato. Boa tarde, Luana. E a partir de agora a gente vai colocar o cronômetro na tela de 15 minutos, que o senhor também pode acompanhar aqui pelo estúdio no telão. E para começar, eu queria que o senhor se apresentasse. Quem é João Coser? Boa tarde, Luana. Boa tarde a todos que nos acompanham. Parabenizar aí a TVE, parabenizar a Rádio Espírito Santo. Importante esse debate para que nós possamos apresentar as nossas ideias do programa de governo. João Coser, sou deputado estadual hoje, já fui deputado estadual por 2 mandatos, no terceiro. Fui deputado federal, fui prefeito de Vitória por 2 mandatos. Portanto, tenho um conhecimento bastante razoável da gestão municipal e também tenho uma experiência grande, estou preocupado com o processo de desenvolvimento econômico e social da cidade, por isso me coloquei candidato a prefeito, a minha vice é Priscila Manso. Nós estamos assim em 2, um homem e uma mulher, ela tem uma experiência grande, também significativa, então eu acredito que essa dupla vai não só fazer o que já fizemos lá no passado, que perdemos no tempo, e vamos fazer ainda muito mais. Candidato, das cidades aqui da região metropolitana, Vitória é a única que tem uma Secretaria de Cultura autônoma, sem estar vinculada ao esporte ou à cultura, por exemplo. Mas, segundo o Grito da Cultura, que é o movimento dos trabalhadores do setor, ainda falta na capital uma política pública de cultura definida e implementada. O que o senhor pretende fazer? Olha, nós já tivemos uma experiência. No nosso período, a cultura era muito viva aqui em Vitória. Estação Porto, Circuito Cultural, que é um processo de identificar talentos e também um processo de formação. Nós tínhamos uma presença permanente, tem que ter uma agenda cultural o ano inteiro. A cultura não pode ser um evento isolado, ela tem que ter uma agenda mesmo, um calendário permanente, ocupando o centro histórico da cidade de Vitória, as áreas mais nobres, subindo a periferia, os morros. Ela não pode ser também uma selecionada só para a população mais nobre. Então, nós temos que apresentar um projeto muito qualificado, isso é necessário. Reocupar a cidade, inclusive reocupar o centro de Vitória, que é muito qualificado. A gente sabe que cultura precisa de política pública para se manter, então vamos falar sobre recursos. Em Vitória, a gente tem a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que é a Lei Rubem Braga, que foi a segunda lei do Brasil nesse segmento, criada em 91. Ela foi reativada em 2020, mas com recursos muito abaixo do que determina a lei. Como que o senhor pretende utilizar essa ferramenta? Olha, a coisa mais importante é você integrar os programas estaduais e federais. Infelizmente, o atual gestor não faz isso, mas tem recursos do governo federal, em função das leis federais, tem recurso do governo do estado e também o municipal. Nunca se teve tanto recurso para a cultura como temos hoje. Então, se entrar um prefeito articulado, infelizmente o atual não se relaciona nem com o estadual nem com o federal, nós vamos ter muito recurso, vamos ter que fazer um programa muito bacana e vai ter cultura para todo mundo e da forma mais diversa possível. Nós temos que apostar em todas as áreas. Tem o Congo, tem o Carnaval, tem a cultura popular, muito bacana. Nós fazíamos com pouquíssimos recursos, apoio às bandas de Congo, que não existe mais hoje, o pessoal do circo, o Carnaval sempre tem apoio. Infelizmente, o Carnaval de rua não tem um grande apoio, nós vamos voltar a dar apoio aos blocos para que eles possam se expressar de forma mais tranquila, inclusive no centro de Vitória. Só Vitória que tem um Carnaval que encerra às 18 horas. O mundo inteiro, o Carnaval começa a partir das 18. Aqui, infelizmente, o Carnaval está encerrando muito cedo. Nós vamos organizar tudo isso conversando com as comunidades, conversando com os blocos, com os órgãos de controle, para que a gente tenha realmente uma cultura que motive a cidade. A nossa cidade está triste, a nossa cidade não está bem. E nós estamos perdendo muito culturalmente para as outras cidades. É o bairro, a cidade de Vila Velha, a Prainha está levando muita coisa que era em Vitória. Infelizmente, nós temos que recuperar o nosso espaço fazendo coisas mais bacanas. Falando agora sobre os equipamentos culturais, Vitória tem, por exemplo, o Museu do Negro, tem a Casa Porto, tem o Museu do Pescador na Ilha das Caídas, que inclusive não tem nem acervo. Eu queria que o senhor falasse como pretende gerenciar esses espaços culturais, e se pretende criar novos. Nós fizemos aquele período nosso, nós recuperamos e ampliamos o Mucane, fizemos também o Museu do Pescador, que não existia, não estava, fizemos lá em São Pedro. Agora, isso tem que ter vida,
o Mercado São Sebastião foi fechado. Então, nós acreditamos que não só o espaço físico, nós temos o Carmélia, que está lá abandonado, que nós temos que discutir com o governo federal a passagem dele para o município de Vitória e a cidade de Vitória dá destino a ele, inclusive em parceria com o governo do Estado Federal. Eu acho assim, tem muitas coisas a serem feitas. A cidade tem que considerar a cultura uma economia, trazer... Outra coisa, nós somos fora do Circuito Nacional de Cultura. E somos fora do Circuito Natural de Turismo e somos fora do Circuito Nacional de Esporte, porque o governante local não se relaciona com o governo federal. Então, quando vão discutir eventos nacionais, nós perdemos todos. Perdemos campeonato de pesca, perdemos muitas coisas. Então, é necessário que a cidade volte a ter um líder, que esse líder tenha a capacidade de articular com os outros entes, Estado e União, para que a gente realmente receba coisas grandes. O pequeno a gente vai fazendo aqui, mas o grande tem que ter a parceria do governo federal e do governo estadual. Eu não estou falando também em show, não. O show pode acontecer, ele é importante, mas ele é um ato isolado. Eu estou falando em cultura mesmo, que ele possa descer para o conjunto da população e que ele possa ser um instrumento de formação, de conhecimento, valorizar os trabalhadores da cultura, os produtores culturais, quem vive da cultura. A cultura, quando uma pessoa de direita ela ganha eleição, a primeira coisa que ela ataca é a cultura, porque o ser da cultura, ele tem mente, ele tem cabeça, ele pensa, então ele não aceita ser dominado. Então é importante que esse agente social, ele é um produtor, é um trabalhador, mas ele também é um pensador. A cultura sempre está um passo à frente do conjunto da sociedade. Ainda sobre cultura, o senhor mencionou aí os shows, né? Hoje o artista capixaba tem uma dificuldade de encontrar palco, né? São poucos espaços da prefeitura, os espaços culturais independentes não tem uma linha de fomento, por exemplo, e até liberação para evento cultural na rua é uma dificuldade, assim. Então, como que o senhor pretende dialogar com essa classe artística e possibilitar, né, esse talento ser exibido, tá em contato com o público? Olha, é fundamental nós fazermos isso, valorizar os de casa. Nós temos muita coisa bacana aqui. E também nos grandes eventos colocar antes e um pouco depois, no mesmo palco, os artistas locais para se apresentarem. Você vai fortalecendo a presença do capixaba na cultura e nos grandes eventos. Eu já fazia, é um compromisso nosso de fazer. Inclusive, eles fazem assim, uma coisa discriminatória, botam um palco pequeno para o nosso e botam um palco pequeno para o outro. Nós vamos parar com isso. Todo mundo vai ter a mesma oportunidade. Aquele camarote que é para meia dúzia de pessoas, mais amigos do prefeito e assim alguns, nós vamos fazer um camarote grande para as pessoas com deficiência, o cadeirante, o autista, e não para nós. Nós não precisamos, nós vamos lá para o meio dos outros, vamos assistir, curtir os eventos como todo mundo faz. Fazer com que a cultura seja instrumento de integração, de inclusão. A cultura, ela é um instrumento de inclusão muito bacana. Então, a nossa esperança é que a gente possa realmente fazer algo muito melhor do que nós já fizemos no passado. Vou dar um exemplo, a Estação Porto era só um espaço. Com um tantinho assim de recursos, a gente fazia coisas bacanas ali, voltar com projetos desse porte. Então, nós temos muita coisa para fazer. Por exemplo, o projeto Visitar. Nós temos o Centro Histórico de Vitória. O projeto Visitar, ele é importante, porque quem vem de fora não conhece a cidade. E muitos que moram aqui no estado também não conhecem. Levar as pessoas para conhecer os monumentos históricos nossos. Então, é muita coisa bacana que nós já tínhamos parte, perdemos e outras nós vamos ter. E também tem a esperança de o Cais das Artes ser construído. Aí nós vamos ter algo mais de porte, porque aí nós vamos ter capacidade de trazer maiores eventos para cá. Falando agora de esporte, né? Vitória perdeu o protagonismo de vários eventos esportivos, assim. Então, como que o senhor pretende, né? Se pretende retomar isso e de que forma pretende gerenciar e incentivar o esporte no município? O esporte também ele traz muita gente para cá, inclusive traz gente que gasta bastante recurso. Então, uma competição internacional ou nacional, como nós já tivemos luta no Tancredão, que eu fiz a obra, internacionais, coisas muito bacanas. Nós tivemos eventos internacionais. Campeonato de pesca que nós perdemos também, que é competição, é pesca, mas é uma competição. Então, infelizmente, Vitória perdeu quase tudo. E nós temos um desafio para a nossa sustentação econômica, com a reforma tributária, nós temos que voltar a fazer coisas em Vitória. Então, o turismo, vinculado ao esporte, cultura, o turismo, nós temos que ter um centro de convenções para trazer gente para cá. Nós teríamos que fazer, como cidades da Europa, 1 milhão de turistas aqui para vir a Vitória. Turismo sustentável, turismo de negócios, de eventos e turismo de lazer também, porque quem conhece a cidade ama Vitória. Quem conhece Vitória sai daqui apaixonado, mas nós não vendemos bem. Então nós precisamos disso. Temos uma princesa, mas nós temos que apresentá-la de forma mais eficiente. A forma de atendimento no restaurante, a forma de atendimento no táxi, a forma de atendimento no hotel. Então tem uma parcela que é o cuidado, preparar pessoas
Nós vamos voltar com a Fábrica do Trabalho para fazer formação de mão de obra. Nós vamos formar gestores de pequenas e médias empresas, nós vamos formar mão de obra qualificada para o turismo, mão de obra qualificada para o setor automobilístico, formar gente, porque nós precisamos dar oportunidade de trabalho para as pessoas. Quando eu falo do circuito cultural, o circuito cultural ele identifica talentos. Depois você tem que dar sequência, permitir que eles possam ir se destacando. Não tem muita coisa bacana. No caso do esporte, por exemplo, as competições de comunidades, esporte de comunidade, é muito legal, porque tem uma integração muito bacana. Fomos perdendo isso, tem esporte escolar que tem que aumentar, esporte de comunidade e o esporte profissional, aí é uma parceria maior que é mais o governo do estado. Mas nós temos muitas competições que a cidade de Vitória pode buscar, no mar principalmente, que ela pode buscar e fazer em parceria com a União e o estado. A União sempre ajuda. O Ministério do Turismo ajuda a aportar recursos quando a gente consegue uma competição nacional. Então, fazer é uma decisão e o líder tem que estar sempre à frente disso. Falando agora de juventudes, o seu plano de governo prevê um olhar específico para a juventude? Olha, nós temos várias questões que nós abordamos com a juventude. Já tivemos alguma coisa no passado. O Centro de Referência da Juventude foi um instrumento e um equipamento importante, formou muita gente, qualificou muita gente. Nós tivemos o Odomodê, também foi para a população mais negra. Nós temos todo um processo que a gente está preocupado com o jovem. Eu vou falar de novo, a formação e qualificação profissional, o crédito. Nós vamos fazer uma linha de crédito, nós vamos pegar 20 milhões, se fosse no caso, ao invés de fazer 220 milhões de asfalto, se pegar 20 milhões e colocar no fundo de aval, a gente consegue financiar 200 milhões. A ideia é que o jovem seja qualificado, profissionalizado, tenha recurso para fazer o seu primeiro negócio. Inclusive, aquele jovem que está na escola pública, nos últimos anos, no oitavo, no ano, a gente está propondo uma bolsa para que ele não saia da escola. A ideia é permitir o conhecimento integral do jovem, que ele possa se formar mesmo e que ele possa, depois da formação, ter uma oportunidade. Inclusive, nós vamos propor um programa de habitação para os jovens, a ocupação do centro de Vitória, porque a nossa cidade é uma cidade, vou falar uma expressão assim, ela está envelhecida. A população é mais idosa, né? Porque eles vão saindo de Vitória, os jovens, por causa do custo do metro quadrado de apartamento aqui ou casa. Então, nós precisamos fazer coisa nova para que a nossa cidade consiga manter os jovens aqui. Aí vem cultura, esporte, habitação, todo o trabalho de proteção dos jovens. Falando agora sobre direitos humanos, né? Como que o senhor pretende, né, governar em Vitória, garantindo o básico para todo ser humano aqui viver com dignidade, né, considerando as diferenças e a diversidade entre as pessoas, seja ela de ordem religiosa, em classe social, enfim? Primeira coisa é assim, respeitar as pessoas como elas são. Não querer enquadrar ou tratar diferenciado por causa da religião, da cor, do gênero. Nós temos que compreender que a sociedade é isso mesmo e ela é complexa, e nós temos que respeitar muito isso. Então, assim, desde a coisa mais simples, um restaurante popular funcionando para as pessoas terem dignidade de se alimentar, até você ter respeito, trabalhar para a redução da violência contra a mulher, tem homicídio, tem violência mesmo em casa contra a mulher. A guarda municipal ser uma guarda mais comunitária para que ela possa não ser uma guarda repressiva, não ser mais uma polícia, mas ela dialogar com a comunidade, proteger as pessoas. Todo o nosso sentido é de proteção e de respeito. Então, todas as políticas que nós vamos desenvolver na área dos direitos humanos vem sempre no sentido de proteção alimentar, nós vamos subir os morros. O morro tem que subir política pública, não polícia. A polícia não pode só subir o morro, quem tem que subir lá são as políticas públicas de inclusão. Fazer parques, quadras, coisa importante que o cidadão lá de cima não precisa de vir aqui para a praia, que ele tenha lá em cima a sua grande quadra, o seu parque. Nós vamos fazer muita coisa bacana para tentar reduzir a diferença dentro da cidade. Nós temos uma cidade muito enriquecida e temos uma cidade com muita dificuldade. Então, essa cidade com mais dificuldade nós vamos aportar. O elevador e o plano inclinado faz parte desse nosso projeto. Você só pensa, quando fala mobilidade, carro embaixo. Nós temos que fazer alguma coisa para subir. Tem mulheres que têm 300 degraus, 400, todo dia para descer com uma criança, para subir com a criança, ou para buscar uma alimentação ou um material de construção. É muito triste. Quem não foi lá não sabe. Então, nós precisamos de humanizar a cidade. O que está aqui embaixo tem que ter coração, sensibilidade para ver que nós temos que ajudar quem está lá em cima. 1 minuto e meio para acabar a nossa entrevista. Agora o senhor pode discorrer da forma como preferir. Se puder falar um pouquinho também sobre a comunicação, como pretende trabalhar isso na sua gestão. Tá, primeiro te agradecer a oportunidade, agradecer a TV e dizer o seguinte: a comunicação é fundamental para as nossas vidas. Hoje em dia, muito mais integrada, a comunicação social, a comunicação a pública também. Nós achamos que a comunicação é um instrumento que
alimenta e forma as pessoas. Você tendo o conhecimento, você passa a ser um ser humano melhor e você atua de forma mais eficiente. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Público-privado sempre é importante, desde que a base seja a verdade. A segunda questão é agradecer a Deus, agradecer a todos que me acompanham até hoje. Eu já estou no meu 7º mandato, tenho muita experiência acumulada. A minha volta para ser prefeito se dá muito por isso. A cidade está precisando de um líder que consiga dialogar com todos, trazendo mais recursos. Não temos um projeto de desenvolvimento econômico hoje, não temos um projeto de desenvolvimento social. A grande obra, infelizmente, hoje é asfalto. Asfalto não alimenta ninguém, não cuida da saúde, não cuida, e não traz gente para cá. É muito triste o futuro de Vitória se ficar da forma como está aí. Quero pedir o apoio de vocês. Meu nome é João Coder, meu voto é 13. Gostaria muito de contar com o apoio de vocês, quem puder, fazer uma passagem para o segundo turno e fazer um confronto de 2 projetos. Aí sim, nós vamos comparar quem fez mais, quem tem condições de fazer mais. Muito obrigado. Vote 13, vote João Coder e Priscila junto para fazer melhor para a cidade de Vitória, para integrar o Espírito Santo, para construir uma unidade que infelizmente não está sendo construída hoje. Muito obrigado. Candidato, muito obrigado por ter vindo aqui, ter aceitado nosso convite, né, ter exposto aqui as suas ideias, viu? Obrigado.